Estamos de volta. Isso, e agora nós vamos falar de um assunto... Que a Carla até brilha os olhos. É verdade, gente. Não falar... é comida. Não, falar dos animais eu gosto bastante, vocês sabem disso. Mas chega assim, aí várias pessoas ficam me perguntando, né, Jô, no WhatsApp. Carla, meu gato tá passando por isso, o que eu devo fazer? Gente, eu não sou animais, formada né? em veterinária. Por enquanto não, quem sabe um dia. Então hoje vem uma especialista no assunto para tirar algumas dúvidas aqui nossa. Tem alguns cachorrinhos que a gente conhece que são um pouquinho fofos, além do que podem, né? O Fofos Billy, mesmo, né? o Billy, será que o Billy é assim? Não, o Billy eu acho que tá na dieta do pastor Anderson. Não, mas ele é grande, ele é porte grande. Né? Então não. Mas tem alguns cachorros, o labrador mesmo, que a gente vê que é obeso, ele não consegue nem andar, ele vai se arrastando. Eu já vi cachorros assim. na rua onde o dono tava puxando, só que o cachorro não consegue nem andar direitinho, porque ele tava muito gordinho. Sim. Muito mesmo. E quando isso acontece, Brother Joe, será que é falha nossa? Será que são muito petiscos que a gente dá pro nosso bichinho? Ou será que aquela pessoa que deixa ali a ração o dia inteiro, o cachorro não tem limite, hora para comer, come o horário que quer? Será que é isso? Então, para falar melhor sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber ela pela primeira vez aqui no CJC+. Eu sozinha não, Brother Joe, às vezes eu esqueço que, acostumado no programa. Já acostumei. Vai lá, tudo ponto. Apresenta aí, vai. A nossa querida veterinária Márcia Dourado. Doutora, seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Você falou coisas bem interessantes. Na verdade, o erro maior é essa humanização do cão, que é bem bacana, tem como um lado negativo você dar todos os petiscos e fazer todas as vontades que o animalzinho quer. O pet, hoje em dia, ele tem uma importância muito grande na vida da família, né? E essa participação, só que a gente vai esquecendo de fazer os exercícios, que a vida também é muito corrida, e o animalzinho vai crescendo de tamanho. E você citou a raça labrador, sim, que é uma raça que tem dificuldade em articulação e aí com o peso tudo fica bem pior. Olha, e às vezes, doutora, a gente fica... É porque eles nos encantam, né? Os nossos pets, eles olham assim com aquele olhinho de pidão, poxa, né? me dá. Olhinho de pidão. Não é? Olhinho porque de eles já sabem. Toma sorvete. Tá com pastel? Toma pastel. Tudo, né? Só que as pessoas esquecem que isso vai fazendo mal também pro nosso animal, né? Às vezes até no intestino deles também fica mais complicado. O que a gente vê na rotina da veterinária? Os pacientes, eles desenvolvem da mesma forma que a gente, dislipidemia. O que é isso? É o nosso aumento de colesterol, nosso aumento de triglicerídeos, a predisposição a se tornar um paciente diabético. Então, isso ocorre com o erro alimentar. E aí são duas situações, o petisco e a alimentação livre. Aquilo que você vai lá e deixa o cachorro, ele vai comer a hora que ele quiser comer, todo dia ele tem vários alimentos. Então, não é só exatamente a qualidade, é a quantidade e essa liberação do alimento. Ah, porque às vezes o dono ele fica com pena, né? Fala assim, poxa, trabalha muito, não, vou deixar ele livre para ele. Mas será que só um potinho, gente, durante o dia inteiro alimenta? E às vezes ele quer compensar a própria ausência do tempo, dando várias coisas para ele comer. Exatamente. Agora, exercícios para os nossos pets, doutora. Eu vejo muita gente no sol quente, ele brincou aqui comigo agora porque ele sabe que eu fico um pouco estressada com isso. Porque eu vejo muitas pessoas, assim, quando vão andar na praia, mas é aquele sol de rachar mesmo, assim, meio-dia. É injusto, né? Nossa, aí sai arrastando lá na bicicleta, o ser humano, né, na bicicleta, sem encostar o pé no chão, e o cachorro com a patinha no asfalto ali da praia e tal, andando, correndo. O que é legal, o que é interessante para a gente poder abranger o maior número de pessoas. Sempre tudo no primeiro horário da manhã ou à noite e na época do verão, depois das 9 da noite. Porque aí você alimenta melhor o animal, ele deve comer nesses horários, com um intervalo de 12 horas, e ele deve passear em um desses horários, nunca depois das 10 da manhã. Há verdadeiras queimaduras no coxim plantar dos cães, e isso é muito injusto, porque eles vão cansados, e os gordinhos vão cansados, vão se carregando. É muito injusto, não se faz isso. Tá vendo? E, doutora, eu vi um vídeo na internet onde um cachorrinho, ele não era tão gordinho, só que o dono dele estava passando com ele, só que ele parou ali e não queria mais sair. A gente pode dizer que existe animal que também é meio preguiçoso? Existe animal? Ou isso é o ser humano que condiciona ele? Olha, aí a gente vai entrar em duas situações. Quando ele é gordinho, ou mais do que gordinho, e ele num passeio, ele para de andar,
ele pode estar tendo uma dor articular, porque ele está muito pesado. Ele pode estar tendo uma dificuldade respiratória, porque a própria gordura pesa sobre os órgãos e o coração faz mais esforço para poder bombear o que a gente chama de débito cardíaco, o sangue necessário para circular tudo, porque aquela gordura impactada pesa ali dentro. Uma coisa é a gordura que você vê externamente, outra coisa é aquela gordura interna impactando os órgãos. E ele pode ser preguiçoso? Existe, mas aí a gente vai cair dentro de vamos dizer assim, de um nicho de doenças endócrinas. O paciente que tem hipotireoidismo, ele é um paciente mais lento. Então, às vezes, é letárgico com 1 ano, 1 ano e meio de idade, porque ele pode ter alguma doença associada. Então, já é um alerta, né, para os donos de pet, se tiver acontecendo alguma coisa assim no passeio, para ficar em alerta. Sempre conversar com o seu médico veterinário. Entendi. Qualquer coisa, na verdade, que saia do normal do animalzinho do dia a dia, porque enquanto ele é filhote, ele rouba a cena, depois ele se torna um adulto e faz aquelas coisinhas, todo mundo já teve um cachorro, sabe como é que é. Mas quando ele sai do seu normal, aquilo precisa ser notificado. Perfeito. Além das consultas normais que precisam ser feitas, né? Agora, doutora, assim como o ser humano, existe dieta também para os nossos pets, quando eles estão assim acima do peso mesmo, ou é só exercício físico mesmo que a gente tem que fazer com eles? Dieta. Sério? Dieta. Existem rações específicas para dieta, algumas que aceleram o metabolismo e facilitam a perda de peso mais rápida. E outras para quem consegue, na verdade, fazer, porque hoje em dia o nicho de ração é uma coisa um pouco mais cara. A gente consegue, através da energia metabolizável, saber aquilo que ele precisa e necessita diariamente se alimentar para manter as atividades dele. E aí quem faz isso é o médico veterinário. Perfeito. E existem também, doutora, alguns donos de pets, né, que falam assim, poxa, eu acabei de fazer uma comida que tá tão gostosinha. Não tem problema não dar pro meu cachorro, entendeu? Aí troca a ração pela comida. Eu queria que a senhora alertasse, principalmente as pessoas que estão fazendo isso, o que pode prejudicar o nosso animalzinho. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Existe a alimentação industrializada, é excelente e ela vem atender dentro da necessidade do cão. Existe atualmente uma vertente a que se retorne à alimentação natural. Mas a alimentação natural, ela precisa ser orientada por um nutricionista veterinário, porque o tempo de cozimento, ele é diferente. A quantidade de proteína é diferente, a necessidade de carboidrato é diferente. Então, existe. Isso é uma coisa. Agora, aquilo de você, fiz uma comida gostosa, vou dar esse restinho aqui com tempero, isso não pode ser feito dessa forma. Porque, só para eu te dar um exemplo, o pigmento no cozimento da cebola é tóxico. Então, a gente não pode dar todo tipo de alimento para o cão, né? Esse é um dos exemplos. Tem várias coisas que eles não podem comer. Olha. Então, esse negócio de resto de comida com tempero, nem pensar. Tá vendo, gente? Então, por favor, às vezes você acha que está fazendo bem o seu animal, você está prejudicando a saúde dele. Ontem aqui a gente até deu uma notícia de uma sorveteria lá no México que abriu para os cachorros, só para pets, que eles fazem picolé, sorvete só para eles, só com coisas que eles podem comer, não é? Esse mercado vem crescendo cada vez mais. E agora eu quero falar um pouquinho, doutora, que eu sei que você trabalha numa clínica muito bacana, que eu já recebi um hospital, né? Eu já recebi eu acho que foi um doutor que veio aqui no tudo.com na época, e ele falou do trabalho que vocês realizam, eu achei incrível. Então, para esse pessoal que está nos assistindo aqui hoje, eu queria saber a diferença aí desse hospital que a senhora trabalha. Conta aqui pra gente. Então, o Hospital Popular, ele vem fazendo um trabalho bem interessante. Na verdade, o objetivo é exatamente esse, que a gente possa levar esse conhecimento dos especialistas, e aí eu estou falando como especialista, né, em endocrinologia, para um maior número de pessoas. Não é exatamente a pessoa que pode ou não pode pagar, porque lá o serviço não deixa de ser pago, né? Mas ele é num preço mais popular. Então, nós funcionamos 24 horas e a gente tem feito um trabalho bem bacana. Então, para essa pessoa... Fica onde? Em Realengo, não é? Em Realengo. Que legal, né? Eu conheço muito aquela área lá, né? Ali é entre Realengo e Padre Miguel. Eu já ouvi muito falar de lá, desse hospital. Então, lá é bom para as pessoas que falam assim, nossa, tá muito caro. Exato. Tá muito caro. Eu não tenho essa condição toda de pagar, porque a gente sabe que
lidar com a vida do animal também não é barato, não é, doutora? Quando você vai aderi-lo, você já tem noção do quanto você vai gastar. Na verdade, a profissão médico veterinário é uma profissão generalista até bastante pouco tempo, E agora, quando você, dentro da veterinária, ainda existe, isso é uma coisa cultural, você começa a pedir exames e você indica um especialista, as pessoas se assustam. Fala o quê? Especialista, cardiologista para cachorro, endocrinologista para cachorro. Então, isso é, na verdade, o objetivo do hospital é trazer isso a uma realidade de uma forma mais acessível para todos. Então, o custo da consulta é menor, a gente faz, da mesma forma, também faz o retorno do paciente a um custo menor, e aí tem várias especialidades. E lá eu sei também que vocês têm equipamentos de primeira qualidade também. Sim, não é? a busca é não é pela perfeição, né? Porque isso, na verdade, não existe. Mas a gente está buscando o melhor. Olha. Tem bons equipamentos, o pessoal da cirurgia está, inclusive, implementando agora um programa de castração também, num baixo custo, com uma equipe de anestesista boa, tem clínico 24 horas, é bem interessante. Para a criança não chorar, ela ganha um pirulito, para o cachorro não latir, ganha um ossinho. Isso é uma boa ideia. Isso é uma boa ideia para levar para lá. Sim, aí também, esse ossinho aí também, muitas pessoas às vezes ficam com medo de dar para o cachorro, porque tem alguns que rejeitam, né? Acabam comendo aquele osso de uma vez toda e acabam vomitando. Isso é normal também, doutora? Isso é normal. E a gente falando de ossinho, os petiscos, eles não são assim... Eles são indicados, mas eles não podem ser dados como prêmio e como alimento o tempo todo. Porque isso ajuda o paciente a ficar gordinho, ajuda ele a ter excesso de colesterol. Então, assim, o ossinho, ele tem que ser administrado na hora certa. Ele passeou... Exemplo, foi no veterinário, passear no veterinário é triste pro cão, né? Mas ele foi lá, tomou a vacina dele, se comportou direitinho no carro, ele no retorno ele ganhou o ossinho dele de bonificação. Ele vai assimilando, né? É um condicionamento. Sim. Na verdade, fez uma coisa bonitinha, ganha o seu ossinho. Não é toda vez que ele faz uma gracinha e tal, vira a barriguinha para você dá um ossinho. Senão ele vai comer 3, 4 ossinhos por dia e vai ficar gordinho do mesmo jeito. Não pode. Quais as raças, doutora, que a gente vê mais obesidade, além do labrador? O labrador é o campeão. É o campeão? É o campeão. Mas nós temos a observação no poodle. O poodle? O Yorkshire, das raças pequenas, né? O pincher, acho que é o que se torna mais gordinho. Todos os cães muito de colinho, que convivem muito próximo aos seus donos, né? Os seus cuidadores, tutores, eles têm mais essa coisa do erro alimentar. Fica mais próximo o arrozinho, o franguinho, então eles comem o tempo todo vorazmente. Os cães de raça grande, principalmente o labrador e o golden retriever. Ai, que são lindos, né? Agora, e aquele cachorrinho, os que têm aquela dificuldade toda de respirar, né? Que são os cães mais ou menos da moda hoje em dia, o bulldog francês, o bulldog inglês, o pug, são pacientes que têm uma tendência à obesidade também. Olha, dizem que quem tem o pug também tem que ter muito cuidado com ele, né? Porque eles têm uma dificuldade de respirar por causa do focinho, né? Eles são chamados no grupamento dos bracocefálicos, são pacientes de fosso curto, né? E eles têm muita dificuldade. Quando esses pacientes ficam com sobrepeso, tem mais dificuldade ainda, porque é aquilo que eu me referi da gordura interna, que fica já apertando aquilo tudo ali. Então por isso que o meu cachorro está mais pesadinho. Eu vou perguntar para minha mamãe se ela está dando comida para ele toda, porque o meu irmão, ele é adestrador, então ele falou com a minha mãe, não pode deixar comida ali, tem que dar nos horários certos, mas de vez em quando ela vai estar dando um negocinho para ele. O meu é um lunchhound. Ele tem as perninhas dele é muito curtinho, é muito proporcional ao corpo dele. E eu fico pensando, será que ele sente dor nas pernas? Ele não reclama não, mas será que esse cachorro, ele tem também igual o labrador, ele tem uma probabilidade de ter doenças, dor nas articulações ou não? Sim, sim. O Dash também é um paciente que tende à obesidade. Vou fazer um parênteses aqui. Todas as cadelas, e devem ser castradas muitas vezes, mas todos os animais castrados têm uma tendência a ganho de peso. Por isso, a necessidade da gente ter o veterinário que faça o cálculo da energia, da necessidade diária de alimentação, para poder comer na hora certa, a quantidade correta. Depois que a gente passa por isso daí, a gente não deixa o animal ficar gordinho. O caso do Dachshund, especificamente, imagina, ele é baixinho,
compridinho, ele tem uma área de instabilidade maior. E ele não se dá conta, ele corre, ele pula, ele sobe escada, desce escada. Eles têm uma tendência também à dor e artrose nas articulações coxo-femorais e principalmente na coluna. São os pacientes que mais sofrem de problemas na coluna. Perfeito. Olha, passou muito rápido. Não quero terminar, tá? Doutora, eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigada. E eu quero pedir os contatos lá do hospital e pedir para a senhora voltar aqui novamente, por favor. Então, o hospital eu deixei com... com a produção? Deixei então com a produção, vai passar, telefone, o endereço, tudo certinho. E lá... Eles ficaram com o meu e-mail também, para qualquer dúvida que eu possa tirar, para a gente poder conversar. Então, se essa pessoa que está nos assistindo vê que seu animal tá, pode me procurar por lá, pode agendar, porque a gente trabalha com horário agendado. Só agendar que a gente conversa lá. Perfeito, muito obrigada. Eu que agradeço. E agora, Brother Joe, vamos para o intervalo, porque daqui a pouquinho tem muito mais para você. Sai não, hein?